homem raro. É um homem raro, porque geralmente a pessoa se deixa muito influenciar pelo ambiente que vive e pelo aquele círculo, não é, dos seus negócios, do seu mundo. E ele não, ele saía daquele mundo, saía daquela indústria, saía daqueles escritórios, ele vinha para cá, ele só queria ouvir música e falar das coisas, lembrança, das memórias. Isso é realmente ele era realmente um homem excepcional. Um homem que acreditava nas pessoas, Ele tinha, se alguém, por exemplo, se distinguia, ele se vangloriava de ser um descobridor de talentos. Eu chegava em casa e contava para meus pais, admirado, olha, na casa do Leon Pfeffer, eu estive lá e me receberam como se eu fosse de igual para igual. Ele era um homem preocupado com tudo que acontecia na comunidade. Uma escola que fechava, uma escola que abria e precisava da ajuda dele. Ele participou da fundação de quase tudo. Foi o primeiro presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo também. E ele era considerado como um tzadik. Eu vou explicar o que é. Tzadik é um homem pio, santo. Ele não era fanaticamente religioso, mas era um homem pio, era um homem decente. Ele era um orgulho para a comunidade. O que ele fez como cônsul para o relacionamento de Brasil e Israel, para a publicidade referentes a tudo que se refere a Israel, não sei se foi ultrapassado por qualquer outro cônsul. O Sr. Leon Pfeffer foi um dos longos anos presidente da Escola Renascença. Foi um dos baluartes na criação do Albert Einstein. E que eu acredito de que ele foi o fator primordial do nascimento da Hebraica. Porque a Hebraica começou vendendo títulos de uma ideia. E só o nome de Leon Pfeffer na presidência é que deu essa confiança a essa turma que iniciou a Hebraica. Ele participou da entidade judaica acho que com o maior representante dos judeus no Brasil. E o seu convite para que eu fosse presidente da Câmara foi uma coisa que me traz muita recordação e lembrança. Ele me telefonou que queria falar comigo. Eu tinha saído da Confederação e da Federação das Indústrias como presidente. Ele me disse, eu queria falar com você aqui agora. Eu fui imediatamente ao escritório conversar com ele. E ele me disse, Amato, você perdeu o emprego, você não é mais presidente da Confederação, porque ele é jocoso. Eu disse, será que ele quer me oferecer emprego? Ele disse, você vai ser presidente da Federação da Indústria e Comércio de Israel. Eu falei, olha, eu me dou muito bem, você sabe que eu convivo no meio israelita, mas eu sou católico, não vou pretender mudar, mas é por causa disso, você vai ser por causa disso. Não há uma entidade ao qual ele tenha dedicado tanto empenho, tanta atenção e tanta alma, como ele fez com a Associação Universitária de Cultura Judaica. Em todas essas entidades havia grandes grupos, e ele era o homem que dava prestígio, mas a Associação Universitária foi cria do Sr. Leon Pfeffer. E depois que o Sr. Leon Pfeffer faleceu, nós estamos hoje sentindo aquilo que significou a presença de Leon Pfeffer.
Ele não tinha o preparo acadêmico, o Sr. Leon Pfeffer. Não se formou em universidade, mas ele falava de igual para igual com os reitores das universidades. Ele respeitava muito os reitores. Os reitores também respeitaram o Sr. Leon Pfeffer. Nós tivemos aqui da universidade contato com ele através da doutora Anita Nowinski, mais especialmente no período em que nós começamos a preparar o Congresso Internacional sobre os 500 anos da América, não é? Que nós chamávamos Raízes e Trajetórias, e onde o Leon foi um dos apoiadores desse evento. E tivemos muitos encontros, até engraçados, onde ele dizia: para que vocês querem o papel? E a gente dizia: para mandar circular a todas as universidades do mundo. Ele dizia: mas circular se manda com papel jornal. E a gente dizia: não, professor, doutor Leon, a gente queria um papel melhor, mais bonito, porque é um simpósio interessante e tal. E percebemos logo, muito rapidamente, não é, que ele era a figura-chave da empresa, que ele é que comandava mesmo aquele império, não é? E com ele nós tivemos uma relação muito boa. O lado empresarial dele é espetacular, porque ele transformou o setor de papel num setor importante que o Brasil é hoje, com o desenvolvimento da fibra de eucalipto, de fibra curta, porque até então não se fazia papel de eucalipto. Então o Brasil deve isso. Tudo que se exporta hoje em celulose se deve a ele. Um homem que não perdia a personalidade, ser israelita, amar Israel e ser um dos maiores brasileiros que eu conheci. Por isso eu digo, se nós tivéssemos mais Leon Pfeffer, não é? E eu acho que nós não teríamos dúvida nenhuma, o país teria outra história. O grande empresário, o homem famoso, o homem cheio de reconhecimentos, nunca esses aspectos ofuscaram o lado humano dele. Por ocasião do meu aniversário com 80 anos, ele disse: vou te mandar um presente, você vai gostar. Ele determinava. E mandou o quadro, e mandou esse quadro que vocês vão ter oportunidade de ver, que eu guardo com muito carinho, com muito amor. E ele, talvez uns 20 ou 30 dias antes de morrer, posso precisar a data, mas não foi mais do que isso, de uma forma própria, ele chegou aqui no meu escritório e está aqui o quadro, e fez essa dedicatória que vocês têm aqui. Ele veio para o Brasil jovem, em busca de um novo lugar para viver, fugindo como todos os judeus do antissemitismo da Rússia. E aqui no Brasil ele integrou-se completamente à vida brasileira. Ele gostava muito de contar passagens dele quando ele chegou como imigrante, quando ele não tinha nada, as dificuldades que ele teve que enfrentar, quando ele realmente partiu de nada. E depois das dificuldades, como é que ele foi pouco a pouco vencendo, até que ele conseguiu realizar esta obra imensa, que foi realmente que tanto contribuiu para o desenvolvimento mesmo aqui do Brasil. Ele ficava tão empolgado com a obra dos judeus no Brasil e sempre favoreceu e ajudou quando se precisava publicar alguma coisa sobre que tivesse ligação com a história dos judeus do Brasil. Ele sempre ficava entusiasmado. Ele era um grande humanista, E por isso que ele favoreceu tanto e ajudou tanto a divulgar a cultura judaica aqui no Brasil. E ele gostava de citar passagens da Bíblia. Ele era um homem de cultura. Apesar de ele ter sido um autodidata, ele era um homem de cultura. Um homem que se interessava pela cultura, que amava a cultura e que queria sempre aprender.
figura do meu avô, para mim, era sempre uma figura muito forte, com característica muito marcante de liderança e de sabedoria também. Ele não tinha dúvida do que ele sabia. E ao mesmo tempo, se alguém falava alguma coisa, ele sempre ouvia. Então era muito próprio de si, tinha muita propriedade de si e muita abertura, muito aberto. Era bom de estar junto com ele por essa reciprocidade. A canção que o Leão mais gostava, de todas as canções, ele gostava de todas as canções judaicas, mas a canção que mais ele gostava chamava-se Para Onde Eu Vou, e ele a tocava no violino. E essa canção, ela evocava a ele a sua própria condição e a condição dos judeus quando saíam da sua pátria em busca de novos lugares para viver, e a pergunta que eles sempre se faziam era: para onde eu vou? Tem um fato também muito interessante, que quando ele foi fazer a operação do marca-passo, ele perguntou se não podia pôr o marca-passo do lado direito. E o médico disse: pode, mas por quê? Porque eu preciso continuar tocando violino. Eu acho que falar nisso, falar coisa, é inebriante, é um ser humano que, francamente, eu acho que o meu amor que hoje eu tenho pela colônia israelita também se deve muito a ele. Era muito visível o quanto que fazia bem para ele a música, o grau de realização que ele sentia internamente como forma de expressão completa, assim, a música como vazão emocional. Ele sempre, nas festas de família e tal, ele sempre dava uma canja, todo mundo sempre adorava, e valia muito mais a expressão pessoal que ele dava na música, as inflexões que ele dava, que era um estilo único dele tocar, mesmo que às vezes, talvez coisas mais formais musicais como o andamento ou mesmo o tom não fossem completamente seguidos à risca. Então não era muito fácil seguir ele, porque ele tinha um estilo muito próprio de tocar e a gente tinha que ir na dele, mas era um bom desafio. Ele gostava muito da família. Ele era um homem extremamente ligado à família, que é um valor judaico. Os judeus são muito ligados à família. E ele era também, amigos, a família, as pessoas que ele gostava, ele valorizava muito. Para mim, Leon Pfeffer foi um segundo pai. Sempre me apoiou em coisas pessoais.
A Dona Antonieta é uma mulher a qual tenho uma enorme, enorme admiração. Para resumir, era uma lady. É uma lady. A Antonieta soube dar um brilho às realizações do consulado. O Sr. Leão e a Antonieta viviam uma vida de apaixonados até os últimos dias da vida dela. E neste momento, quero eu mesma analisar meu marido, nossa vida conjugal e a sua personalidade. Se é verdade que o casamento é uma loteria, então Deus me abençoou com o primeiro prêmio. Como posso descrever este homem? Calmo, bondoso, compreensivo, dedicado, inteligente, simples, correto, trabalhador, quase humilde, atencioso, bem-humorado, cheio de vida, generoso, amoroso, caridoso, capaz, não suporta injustiças, adora música, gosta de tudo e de todos, sempre pronto a prestar um serviço. Um grande senso de beleza, de decoração, de arrumação dos móveis. Ele é tudo isso sem esforço, é o natural dele, ele é assim. Quantas vezes, ao voltarmos do cinema, fazíamos voltas e voltas pelas ruas onde moravam nossos amigos ou simples conhecidos. Onde encontrávamos luz, tocávamos a campainha para terminar a noite. O que me punha numa situação extremamente difícil, pois, às vezes, eram simples conhecidos, a quem tínhamos encontrado quando muito 2 vezes. Mas o meu marido não via as coisas assim. Para ele, já eram grandes amigos. Antonieta foi a estimuladora de tudo que ele fez. Antonieta era uma mulher que tinha um savoir-vivre e tinha uma sensibilidade tão grande para obras sociais, e a perda dela foi realmente um dos choques dos quais ele jamais se recuperou. A música começou a aparecer mais forte na vida dele depois que a Dona Antonieta faleceu, e foi uma espécie de uma sobrevida que ele teve. Ele se direcionou com muita parte da energia e dos recursos dele para isso, que foi muito bom para ele, que acho que isso é o que manteve ele em grande parte. Eu tive a felicidade de desfrutar dos melhores momentos dele. Isso é importante, porque o homem não é perfeito como eu quero que ele seja e que ele é. Mas para mim ele é uma perfeição, é a essência da perfeição, porque só conheci os lados bons dele. Nós em Yiddish temos uma expressão que diz gewesen a Mensch. Mensch no sentido de homem com H maiúsculo. Homem com H maiúsculo era Leon Pfeffer. Para mim, e eu não sou muito generoso e tolerante em elogios, para mim ele era um homem extraordinário. Dizem que todos os homens no mundo são substituíveis, mas eu penso que existem alguns que realmente não são. E seria um exemplo a vocês da nova geração, que vocês têm que pensar e sentir a responsabilidade e assumir para os interesses do Brasil e da comunidade.